E o que é o infarto? É a obstrução dos vasos sanguíneos, das coronárias, que irrigam o coração, provocando morte celular. Então, infarto significa morte celular. Por que a célula cardíaca morreu, gente? Porque faltou oxigênio. E por que faltou oxigênio? Porque o vaso sanguíneo, chamado coronária, e as suas ramificações, que levavam oxigênio, sangue oxigenado, foi obstruído, foi trancado por gordura. É isso que provoca o infarto, em 99% dos casos. Então, eu tenho uma obstrução. Então, agora vocês sabem que o paciente hipertenso ele tem um aumento de angiotensina. E essa é a principal molécula aterogênica, tá? E ela é quase totalmente sintetizada pela célula endotelial. Então, olha só, sua conversão a partir do angiotensinogênio, que é o precursor, né? E a enzima que produz angiotensina, chamada ECA, né? Ela torna-se ativa com funções de vasoconstrição, que aí vai provocar a nossa hipertensão. Além disso, proliferação de células musculares lisas. Tá vendo essa figurinha aqui? Olha a obstrução desse vaso. Esse vaso aqui, ele não está obstruído por gordura, tá vendo? Esse vaso aqui está obstruído por gordura. Esse aqui, houve uma hipertrofia. Como que eu faço para consertar esse vaso, gente? Não tem como eu colocar um stent aqui. Vocês concordam comigo? Né? O stent é aquela molinha que ela vai ser colocada dentro de uma artéria para tentar salvar aquela artéria, né? Então você vai lá, faz uma investigação, o médico descobre que você tem um vaso obstruído, cheio de gordura. E aí ele vai propor, vamos colocar um stent aqui. E aí você vai abrir espaço. Se você tem gordura, você consegue colocar um stent. Se você tem um vaso sanguíneo desse, cheio de musculatura lisa, aqui hipertrofiada, você não coloca um stent aqui, não tem como. Você vai perder esse vaso, tá? Vai ter que fazer uma cirurgia de ponte de safena, né, uma cirurgia mais invasiva, tá? Para tentar colocar, né, uma irrigação aqui, né? Então, o que é a ponte de safena? Quando eu pego uma veia safena, tiro da perna e faço literalmente uma ponte. Passo por cima desse ponto estragado aqui do vaso, né? E para tentar manter a irrigação do miocárdio. Então, uma artéria que sofreu esse processo aqui é muito complicado, tá? Não tem muito o que fazer com ela. E se você tiver o excesso de angiotensina no teu organismo, você vai ter proliferação de células musculares lisas, tá? Produção de, olha só, radicais livres. Aí que a gente estava conversando, né? O que mais que o excesso de angiotensina provoca? Inflamação. Tá? O que na prática, olha lá, eleva a hipertensão arterial à categoria de doença inflamatória crônica silenciosa não infecciosa. Ou seja, se eu quiser tratar um paciente hipertenso, eu preciso aprender a modular a inflamação. Eu vou lá e vou dar um anti-inflamatório. Não, né, gente? Por favor, né? Você vai dar um anti-inflamatório, um ibuprofeno, um negócio para uma pessoa hipertensa, você vai acabar com o estômago, você vai provocar um monte de desequilíbrios. Quando eu falo modular a inflamação, eu estou falando de tratar da forma que a ortomolecular trata, né? Então, para quem já acompanha aqui o meu canal já sabe que a gente usa fitoterápicos e nutracêuticos, nutrientes em altas doses que modulam inflamação. E uma coisa muito importante, a gente tem que descobrir os gatilhos inflamatórios. Então, se esse paciente tem estresse oxidativo, o estresse oxidativo é um gatilho inflamatório. Se esse paciente tem sobrepeso, o sobrepeso é um gatilho inflamatório. Se esse paciente não sabe se alimentar, come de forma errada, alimentação em excesso, né? Cheia de trigo, cheia de leite derivados. Ele não sabe se alimentar, ele precisa ser orientado, tirar esses gatilhos inflamatórios. Se ele tem desbiose intestinal, né, gente? Problemas digestivos, isso são gatilhos inflamatórios. Então eu preciso aprender a tratar a inflamação crônica sistêmica. Então já vão pegando as dicas aí de como tratar um paciente hipertenso. Tem que tratar o estresse oxidativo e a inflamação crônica sistêmica, tá? Então, agora vocês já sabem que pacientes hipertensos têm chance de fazer todos esses problemas no seu vaso sanguíneo. E aí, o endotélio vascular, se vocês observaram, essa pelezinha que recobre a artéria, ela ganha um papel muito importante nas doenças cardiovasculares. Então, o endotélio é que faz a manutenção do tônus, ou seja, vasoconstrição e vasodilatação perfeitos, tá? Então, a manutenção do tônus vasomotor é dependente do equilíbrio entre
vasodilatadores e vasoconstritores. Então, quando eu preciso correr, quando eu preciso fazer uma atividade física, a minha pressão precisa subir, o meu vaso sanguíneo precisa contrair. Agora, quando eu estou em repouso, quando eu estou deitado, sentado, eu preciso ter dilatação. Então, o meu corpo, ele faz essa vasoconstrição, vasodilatação. Isso é o tônus motor, isso é homeostasia, tá? Quando existe hipertensão, você perde essa capacidade, principalmente de vasodilatação, de relaxamento, tá? E essas lesões no endotélio é que provocam isso. Então, aqui vai entrar o óxido nítrico, que eu citei antes para vocês, né? Que o óxido nítrico é o principal vasodilatador produzido por quem, gente? Pelo endotélio. Todavia, esse óxido nítrico, ele cumpre inúmeras funções em todo o organismo, incluindo, né, sistema nervoso central, participação nas células de defesa, facilitação de transmissão de sinais através de membranas. E para nós aqui na aula de hoje, a importância dele é vasodilatação, tá? Então, o endotélio vascular tem a função de produzir óxido nítrico que vai atravessar, vai sair do endotélio, chegar na musculatura lisa do vaso sanguíneo e vai provocar ali vasodilatação. Então, é muito importante a manutenção de uma produção correta de óxido nítrico. E o que produz óxido nítrico? Endotélio. E se eu tiver uma lesão endotelial por estresse oxidativo, eu vou alterar a produção de óxido nítrico, tá? Por isso que é importante, se você quer preservar a tua função cardiovascular, é importante você evitar as lesões. Vamos colocar aqui, ó, função do óxido nítrico aqui. Então, o óxido nítrico, né, vai atravessar por difusão, ó, vai sair lá do endotélio, vai chegar até a célula muscular lisa do vaso. Lembra que tinha 3 camadas, né? Então, vai chegar até a camada de músculo liso e vai ativar umas enzimas ali que vão produzir aqui, ó, ativação da guanilato ciclase, tá? E vai produzir aqui no final da história uma coisa chamada GMP cíclico, que vai fazer, então, o processo de vasodilatação, tá bom? Em diversas patologias, como a hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, envelhecimento, olha aqui, homens, disfunção erétil e insuficiência cardíaca, existe uma alteração do óxido nítrico e da função desta enzima, tá? E a gente sabe que quando você faz lesão no vaso sanguíneo, é que você afeta a produção de óxido nítrico, tá? Então, não adianta lá no final da vida, quando você tiver uma disfunção erétil, ficar chorando em cima do leite derramado porque não soube cuidar dos vasos sanguíneos. Quer ter uma longa vida sexual, vamos dizer assim, né, para os homens, tem que cuidar dos vasos sanguíneos, porque nem aquela pílula azul, sabe aquela azulzinha? Que aumenta o óxido nítrico, ela não vai funcionar se você tiver uma lesão endotelial muito extensa, tá? Se você tiver um estresse oxidativo muito extenso, você não vai mais ter estrutura celular para responder ao óxido nítrico. Se você fizer uma lesão na tua musculatura, do vaso sanguíneo, então dependendo do grau de lesão que você atinge neste vaso sanguíneo, não adianta mais colocar fármacos e nem substâncias que aumentem óxido nítrico. Não vai ter resposta. Então vamos cuidar dos vasos sanguíneos enquanto é tempo, né, gente? Tá bom? Onde é que eu assino? Então, quando você cuida do vaso sanguíneo, você está evitando uma série de problemas. Vou colocar aqui as funções do óxido nítrico, tá? As funções dele. Vasodilatação, tá? De ação direta. Vasodilatador de ação indireta, porque ele vai inibir a angiotensina 2, tá? E vasoconstrição do simpático. Tem um efeito antitrombótico, né? Então evita a formação de coágulos, de trombos. Tem um efeito anti-inflamatório, tá? E tem um efeito antiproliferativo, que inibe aquela questão que eu mostrei para vocês aqui, ó, da proliferação, do excesso de musculatura lisa. Então, se você fizer uma manutenção das quantidades adequadas de óxido nítrico dentro do teu vaso sanguíneo, você vai impedir essa formação aqui de hipertrofia. Tá? Então, olha, existe aqui um ciclo vicioso. Vocês viram que o estresse oxidativo, ele era um fator causal, ou seja, ele aumentava a pressão, ele causava o aumento da pressão. E agora, vocês estão vendo aqui que o aumento da pressão provoca também estresse oxidativo. Então, isso vira um ciclo vicioso, tá? Quanto mais estresse oxidativo, mais eu tenho lesão endotelial, mais aumenta a minha pressão. Quanto maior a minha pressão, mais eu tenho estresse oxidativo. Por isso que a coisa vai progredir.
progredindo. Vocês estão entendendo que por que progride, tá? Por que existe uma progressão da pressão? Cada vez a pessoa hipertensa, ela aumenta o número de fármacos. Então, primeiro ela tomava um, controlava a pressão. Aí passou um tempo, passou anos, às vezes 2, 3 anos, ela tem que tomar mais um. Aí daqui a pouco tá tomando 3, 4 fármacos e a pressão não controla, tá? Porque isso aqui é um processo de ciclo e é progressivo. E você precisa saber disso para interromper essa progressão, tá? Então aqui, se você observar o próprio aumento das dislipidemias, ó, o aumento da LDL, o aumento da pressão, diabetes, o uso de cigarro vão provocar estresse oxidativo. O estresse oxidativo vai provocar disfunção endotelial, vai cair meu óxido nítrico e eu vou ter trombose além de vasoconstrição. Vai afetar outros marcadores que vão provocar a vasoconstrição, vão provocar a inflamação, a lesão vascular e a ruptura de placa aterosclerótica. Então, tudo isso por consequência do estresse oxidativo, tá? Então, o que você precisa saber fazer para tratar o teu paciente hipertenso? Conhecer os antioxidantes, né? Tirar as causas, conhecer as fontes de estresse oxidativo, modular a inflamação, vamos dizer assim, tá bom? Então, no final aqui eu vou mostrar para vocês o que é necessário fazer, tá? Para que você consiga, então, reverter esse processo de hipertensão, mas não é nem só isso essa aula, né, gente? Estou mostrando aqui nessa aula que a gente consegue evitar uma série de problemas cardiovasculares quando a gente sabe essas informações de causa. Então, não é só para hipertensão. Olha só, evidências do estresse oxidativo na disfunção endotelial. Inúmeras são as evidências. Tá? Pacientes hipertensos apresentam peroxidação lipídica elevada e diminuição de antioxidantes. Isso aqui estudos que mostraram. Várias vias bioquímicas relacionadas à hiperglicemia, olha só que eu falei do excesso de açúcar, tá? Podem aumentar também a produção de radicais livres. Então, por isso que o diabetes é fator de risco para estresse oxidativo e para hipertensão arterial, porque existe ali o excesso do açúcar, né? Então, por isso, gente, que também, se você quer evitar hipertensão, aprenda a comer, né? Tem que diminuir a ingesta de açúcar, tem que evitar a hiperglicemia. A hiperglicemia provoca autooxidação da glicose, síntese de prostanoides e glicação. E tudo isso aqui provoca o aumento de radicais livres e lesão endotelial. Observa-se também que o estresse oxidativo está aumentado em pacientes com hipercolesterolemia familiar. E aí vocês lembram uma coisa chamada síndrome metabólica. Geralmente um paciente começa com hipertensão, daqui a pouco ele já fica com dislipidemia, daqui a pouco ele fica com diabetes. O paciente começa com diabetes, daqui a pouco ele fica com hipertensão com dislipidemia. E isso é a síndrome metabólica. E tem o aumento de peso envolvido aí também, né? Então, síndrome metabólica é esse conjunto de sinais de doenças que vão levar ao colapso do metabolismo do paciente, aumenta muito o risco cardiovascular e a chance de morte por infarto, por AVC, por complicações cardíacas. Uma coisa levando a outra. Então, se você aprende a tratar as causas, você evita essa evolução de problemas. Terapia antioxidante com varredores de radicais livres, vitamina C e vitamina E, restaurou a função endotelial em diversos estudos. Também foram observados radicais livres no plasma de pacientes com insuficiência cardíaca. Tá? A elevação da concentração de homocisteína também piora a função endotelial. O que era a homocisteína, gente? Um resíduo, vamos chamar assim, é um lixo do metabolismo dos aminoácidos. E é um marcador inflamatório e um marcador de risco cardiovascular, que tem uma aula, inclusive, aqui no canal, para falar só de homocisteína e de lipoproteína. Então, o excesso de homocisteína também provoca estresse oxidativo e lesão nos vasos sanguíneos. Por isso que é um exame fundamental para a gente pedir para avaliar o risco cardiovascular do nosso paciente. Então, gente, em vista de todas essas informações que eu falei para vocês, do que causa a hipertensão, da questão do endotélio, como a gente tem que raciocinar para tratar nossos pacientes tratando causa. Primeira coisa, eu tenho que saber fazer o controle do estresse oxidativo. Como que eu faço isso? Eu preciso retirar os gatilhos, eu preciso entender de alimentação, eu preciso entender de estresse e eu preciso saber prescrever os antioxidantes.
Então, antioxidantes básicos, né, como zinco, selênio, vitamina C, vitamina E, manganês, acetilcisteína, são antioxidantes básicos. Se o meu paciente já tem uma hipertensão, já tem uma doença, mais de uma doença crônica ou diabetes, eu tenho que prescrever antioxidantes de segunda linha, resveratrol, quercetina, picnogenol, né? Inclusive o picnogenol aumenta o óxido nítrico. Né? Então, substâncias que aumentem óxido nítrico. Segunda coisa que eu preciso saber para tratar meu paciente, controlar a inflamação crônica sistêmica. Mesma coisa, quais são os gatilhos da inflamação que eu falei para vocês na aula e quais são as plantas, quais são as substâncias que modulam. A gente está sempre falando aqui da cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? Então, a cúrcuma é na forma de extrato, Boswellia serrata, Uncária tormentosa, são plantas que modulam a inflamação. Aí tem substâncias também que ajudam a modular a inflamação, como o ácido alfa-lipoico, né? Substâncias aí que controlam o estresse oxidativo também vão controlar a inflamação, tá? Uma coisa está ligada na outra. Melhorar aqui, ó, a produção de óxido nítrico. A arginina, gente, é um precursor do óxido nítrico, picnogenol, como eu falei. Não tem como controlar hipertensão arterial se você não emagrecer. Não entender que o sobrepeso é fator de risco para um monte de problemas, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, controlar a resistência à insulina, avaliar o eixo hipotálamo pituitário adrenal, o eixo do estresse. É assim que você vai tratar o teu paciente hipertenso, de forma a tratar a causa, a tratar o organismo e não ficar tratando só sintoma, só dando um antihipertensivozinho lá e o processo de doença continuar. E esse paciente cada vez mais precisar de mais fármacos, cada vez mais ter problemas nos vasos sanguíneos e cada vez mais ter risco de síndrome metabólica e problemas graves cardíacos, tá bom? Então é assim que a ortomolecular enxerga, gente, a hipertensão. Eu espero ter ajudado vocês a entender isso e a ter um caminho aí de tratamento. Se esse vídeo foi importante para você, se trouxe uma luz aí em várias questões que estavam mal explicadas, compartilha, curte, né? Manda para as pessoas que você acha que precisam assistir, tá bom? E eu espero vocês aqui na próxima aula. Um abraço a todos.